O início da produção do charque em Pelotas remonta ao final do século XVIII. A produção do charque se dava nas charqueadas, propriedades rurais onde eram realizados o abate, o salgamento e a desidratação da carne bovina. Feito o abate do animal, as mantas de carne eram empilhadas e salgadas em estruturas de madeira, próximas às dependências da charqueada. Essa técnica era utilizada com o objetivo de manter a carne própria para o consumo por mais tempo, uma vez que nos séculos XVIII e XIX não contávamos com a praticidade de freezers ou geladeiras. O charque pelotense era produzido com a mão de obra escravizada, podendo variar entre 30 e mais de 100 cativos em cada propriedade. Estima-se que durante o verão, esses escravizados abatiam entre 300 e 400 mil cabeças de gado. Após os meses de safra, entre novembro e abril, as estruturas das charqueadas serviam como olarias. Nesse período, a mão de obra passava a se dedicar à produção de tijolos e telhas. O charque, além de integrar a dieta dos escravos das plantations açucareiras e cafeeiras, também servia de alimento para as populações mais carentes das cidades do Brasil e do exterior. Além de Pelotas, Montevidéu e Buenos Aires se destacavam como os principais centros produtores de carne seca. Enquanto que na Argentina as charqueadas foram implantadas na década de 1810, no Uruguai e em Pelotas, essa atividade data da década de 1780. José Pinto Martins fundou a primeira charqueada no Rincão das Pelotas, região então pouco povoada que pertencia à Vila do Rio Grande. Logo, muitos outros estabelecimentos semelhantes vieram a se instalar na mesma área, ao longo do curso d'água que compreendia o Arroio Pelotas, o Canal São Gonçalo e o Arroio Santa Bárbara. José Pinto Martins era português, nascido em 7 de dezembro de 1755, na freguesia de Meixomil, no distrito do Porto, na região entre Douro e Minho. Filho de João Pinto Martins e Catarina Pinto Martins, José Pinto Martins iniciou sua atividade empreendedora no Brasil, no atual estado do Ceará, onde exerceu a profissão de fabricante de carne seca até 1777, quando, motivado por uma grande seca, mudou-se de Aracati para a Vila do Rio Grande. A charqueada de Pinto Martins ficava localizada nas terras que pertenceram a Manuel Carvalho de Souza, na margem direita do Arroio Pelotas, numa região onde ainda não havia um núcleo urbano estruturado. Somente a partir de 1812, acompanhando o crescimento das charqueadas, que seria possível a expansão urbana da então freguesia de São Francisco de Paula, nos lotes de Antônio dos Anjos. Por pouco mais de um século, o charque produzido com a mão de obra escravizada foi o produto básico da economia rio-grandense. O crescimento das exportações, sobretudo para as regiões sudeste e nordeste do país, fizeram da pecuária a atividade mais importante da região sul do Brasil. A partir da colonização portuguesa e o desenvolvimento das charqueadas, Pelotas iniciou seu período de riqueza e prosperidade econômica. Estudos apontam que em 1822, já existiam 22 charqueadas em Pelotas, número que, na década de 1850, saltou para 30, e nos anos 1880 atingiu o número de 38. Em 1900, no entanto, coincidindo com o fim da escravidão, o número de charqueadas em atividade cai drasticamente, para 11. Pinto Martins faleceu em Pelotas, em 18 de junho de 1827, e apesar de permanecer solteiro por toda a vida, deixou 3 filhos concebidos com 2 escravas forras. Hoje restam poucas estruturas do período das charqueadas de pé, e somente uma delas, a charqueada São João, faz um importante resgate do passado histórico do município. A charqueada São João começou a ser construída em 1807, por Antônio José Gonçalves Chaves, e foi inaugurada 3 anos depois, em 1810, sendo, portanto, uma das primeiras charqueadas edificadas após a chegada de Pinto Martins. Pinto Martins não foi o pioneiro na indústria rio-grandense do charque, mas seu legado consiste na criação das condições materiais que viriam a possibilitar o desenvolvimento logístico desses estabelecimentos na região sul da província.